E aqui neste encontro, segundo o Congresso Sul Brasileiro de Controle Público, eu tenho o prazer de conversar agora com Antônio Arias Rodrigues, conselheiro da Sindicatura de Cuentas. Eu gostaria de te perguntar o que tu irá abordar aqui, o que será falado da tua parte neste encontro. Hoje e amanhã vamos falar sobre os grandes problemas que tem neste momento a Europa do controle orçamentário através do análise do controle interno e externo nas administrações públicas europeias. A Europa está neste momento afrontando uma grande crise orçamentária. Os Estados estão reduzindo o número de servidores públicos, o gasto social, porque não pode afrontar todas essas magnitudes de trabalhos e de serviços. Está tentando que os tribunais de contas afrontem auditorias mais severas, também auditorias operativas para uma maior poupança dos orçamentos, mas também os funcionários de controle interno están trabajando con diversas perspectivas nas auditorías internas. Todo eso vamos a presentar no evento. Tamén estamos a un grande homenaje a noso querido colega Helio Saúl Mileski, que foi un grande palestrante en España e moito conocido na Universidade de Salamanca, en os órganos de control de Europa, e é unha boa razón para visitar Porto Alegre, que ten unha grande imagen en todo o mundo de progreso, de control social, de ayuda al desarrollo, al desenvolvimento. E, bueno, de todo vamos falar um pouquinho. Comparado aos outros países, como que tu vê esse tema aqui no Brasil? Bueno, Brasil neste momento está crescendo muito, está crescendo bem. A imagem dos brasileiros é uma imagem de triunfo a nível econômico. E as instituições de Brasil estão funcionando, pensamos em Europa, muito corretamente. As instituições parlamentares, como é sabido, mas também os tribunais de contas têm uma estrutura, uma organização, uns processos muito interessantes que estão sendo um exemplo em Europa de como se enfrentar os problemas de improbidade, de orçamentos, de prestação de contas. Sim, é um país a ter em conta em todos nossos foros, nossas reuniões, congressos. Sempre intentamos que os brasileiros apresentem os últimos avanços em seus eventos administrativos. Os cumprimentos, Antônio. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Segundo o Congresso Brasileiro de Controle Público, e eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente de honra do Congresso, ele é Almiro do Couto e Silva. Tudo bom, presidente? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de te perguntar qual é a finalidade, qual é a proposta desse encontro de hoje? Esse encontro de hoje é no sentido de reunir especialistas no assunto e pessoas interessadas e membros do Tribunal de Contas para, de alguma forma, contribuir para o aperfeiçoamento do controle da administração pública. Quais serão os temas abordados aqui? Vários temas relacionados, sobretudo, com a moralidade administrativa, com a transparência da administração pública, com o controle, evidentemente, da ação administrativa, no intuito de colaborar para que realmente as práticas, que são antigas, aliás, na cultura brasileira, de malversação de recursos públicos, sejam diminuídas para o futuro e que nós tenhamos no futuro um país melhor do que temos hoje. Como que está a questão de transparência pública aqui no Brasil? Olha, hoje não se pode dizer que a questão de transparência pública esteja tão mágica. Até em razão do jornalismo investigativo, os fatos da administração pública aparecem continuamente. Nós temos visto nos últimos tempos na televisão coisas estarrecedoras, né? Deputados recebendo dinheiro, vendendo consciências para apoiar determinados administradores, deputados distritais da mesma forma. Então os escândalos se sucedem e em razão da alta tecnologia isso se torna público com certa rapidez, né? Apesar de tudo, há necessidade que os órgãos públicos, as instituições públicas realizem um controle efetivo, tanto externo, pela via dos tribunais de contas, do Congresso ou das Assembleias Legislativas, quanto interno, que a própria administração tenha os seus meios, seus instrumentos, o seu arsenal de meios para detectar sempre as irregularidades praticadas no curso da ação administrativa, né? E neste encontro, quais são os gargalos, as piores dificuldades que o Estado do Rio Grande do Sul pode estar sofrendo ou que também poderá sofrer até a Copa de 2014? É difícil de prever, né, quais são as dificuldades que o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul não é diferente dos outros estados brasileiros.
De certa forma, os problemas que acontecem em outros estados acontecem também aqui no Rio Grande do Sul, e sobretudo com relação a essas obras que deverão ser feitas, né, até que se realize aqui no Brasil a Copa de 2014. Mas acho que esses problemas estarão sendo enfrentados de forma razoável, pelo menos pelos instrumentos que nós temos. Os cumprimentos, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E eu converso agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Osório. João, bom dia. Eu gostaria de te perguntar qual é o objetivo desse encontro de hoje, que tem em questão o tema controle público. Na verdade, isso é uma promoção do Instituto Municipalizar e ele visa debater, discutir a boa aplicação do dinheiro público. Todas essas atividades têm, em primeiro lugar, o objetivo de fazer que, com o dinheiro do contribuinte, que a sociedade possa acompanhar o que é que as Cortes de Contas estão fazendo, o que é que os gestores públicos estão fazendo com o seu dinheiro. É uma promoção extraordinária, um congresso que conta aqui com autoridades internacionais, com ministros de estados, com grandes figuras do mundo jurídico do Brasil e, como disse antes, representantes de outros países. Quais serão as soluções aqui abordadas a respeito da transparência pública? Olha, a transparência é fundamental em todas as nossas atividades. Eu tenho dito que sem transparência não adianta nós termos cumprir com os princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da eficácia, se a sociedade não souber. A transparência é fundamental. Sem transparência não tem nem democracia. E a finalidade das Cortes de Contas e esse instituto que hoje está promovendo esse congresso visa, sem dúvida alguma, levar à frente essa bandeira da transparência. E é aí que nós precisamos dos meios de comunicação, porque as nossas ferramentas não atingem uma grande camada da sociedade, que é aquele cidadão comum lá da Barranca do Rio, lá da vila, aonde ou porque a tecnologia não chegou até o seu meio, ou porque não tem condições de ter acesso à internet, os meios de comunicação que precisam nos ajudar a complementar esse trabalho. Porque aí o cidadão que contribui, que está lá afastado, mas que ele é importante para a sociedade, que é o que mais compromete uma parte do seu salário com os impostos, nós vamos então dizer que com a ajuda da imprensa nós estamos tendo o controle social. E controle social só existirá com transparência total. Quais são as expectativas agora com o novo governo? Boas. Eu acho que o Rio Grande tem um privilégio com seus políticos, suas lideranças. Eu diria que quem disputou o governo do Estado foram pessoas preparadas, credenciadas para administrar o dinheiro público. A sociedade escolheu um cidadão, um gaúcho preparado, com uma história de serviço prestado a nível nacional, a nível estadual, e eu tenho muita expectativa de que o Rio Grande continuará crescendo sobre a liderança do governador eleito, Dr. Tarso Genro. Os cumprimentos, parabéns pelo trabalho, bom congresso. Muito obrigado. Eu converso agora com o corregedor-geral e também conselheiro do Tribunal de Contas, ele é Hélio Saul Mileski. Professor homenageado aqui hoje. Parabéns por essa homenagem. Muito obrigado. É uma honra muito grande receber da comunidade científica, de professores, de um congresso de envergadura, do 2º Congresso Sul-Brasileiro de Controle Público. Uma homenagem deste quilate é realmente uma grande referência, que eu me sinto extremamente honrado com tal homenagem que me prestam, né? Então, acho até com certa modéstia, né? De que exageraram um pouco na medida, mas isso nos deixa sempre muito felizes. Professor, na tua opinião, o que levou a tu ganhar essa homenagem?
Não faço a menor ideia. É uma tentativa de prestar bons serviços públicos, atuando no âmbito do Tribunal de Contas, no exercício do controle da coisa pública, no sentido de fazer com que haja sempre seriedade, né? E esta seriedade na utilização dos recursos públicos com boa aplicação no sentido de que seja atendido corretamente o interesse público da sociedade. Como que está o controle público? Como que está o controle público aqui no Brasil? Como que tu vê esse problema que hoje será abordado aqui? Olha, é uma questão extremamente complicada, o controle não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? Embora nos países mais desenvolvidos, como por exemplo no Países Baixos europeus, evidentemente que há um sistema de controle mais eficiente. Mas ainda no mundo inteiro, em razão da mudança que houve no âmbito do Estado e do seu tipo de atuação e do tipo também de democracia que foi implantado no final do século passado, se alterou profundamente com a globalização, com novos tipos de delito que começou a ser praticado e principalmente a corrupção. E isso está preocupando o mundo inteiro e todos a busca, né, de um sistema de controle que evite esse tipo de procedimento, como por exemplo a corrupção. Então, e no Brasil, evidentemente, que nós temos uma deficiência maior ainda, não porque os organismos não funcionam, não, é porque na realidade nós estamos formando uma cultura diferenciada dentro de uma situação de mudança. Tá? Se costuma dizer que este século, né, o século XXI, será o século do controle. Justamente por esses fatores. É a busca da eficiência do Estado, da sua probidade e da transparência. Tu vai falar alguma coisa aqui? Tu vai dar uma palestra? Sim. Tá, vou te perguntar, então tu vai dar sobre o quê? Transparência, tá. Tu irás falar aqui também no encontro, né? O tema que tu irá abordar é transparência. O tema a ser abordado será a transparência no âmbito da minha palestra e a transparência no âmbito do Estado pós-moderno. Né? E esse Estado pós-moderno leva um novo tipo de atuação, cujo tipo de atuação fundamental está centrada na transparência e principalmente a transparência fiscal. Então, essas questões realmente têm de ser avaliadas, consolidadas e difundidas, porque é a consolidação de um novo tipo de Estado. Quais são as dicas que tu dá para os gestores municipais aqui do Estado do Rio Grande do Sul? A dica fundamental: cumprir a lei de responsabilidade fiscal de maneira indiscutivelmente adequada. Por quê? Porque aí estará dentro de um planejamento determinado, arrecadando os recursos públicos necessários à prestação de serviços e, mais do que isso, utilizando de forma adequada e nos patamares determinados pela lei. Indiscutivelmente não haverá problemas para o administrador se cumprir regularmente a lei de responsabilidade fiscal e estabelecer um planejamento de atuação.